E o Palmeiras tem outros trunfos, como a possibilidade de fazer parte do melhor trabalho da América do Sul nos últimos anos, que é o trabalho do Abel Ferreira. Então, vai voltar? Olha os números do Bernard no futebol europeu. Ficou um bom tempo no Shakhtar Donetsk, de 13 a 2018, 157 jogos, fez 28 gols, 25 assistências. Aí foi para a Inglaterra, o Everton de 18 a 21, 84 jogos, 14 gols, 11 assistências. É uma média semelhante, né? No Panathinaikos, o segundo ano dele, 59 jogos, 6 gols, aí a média caiu um pouquinho, 9 assistências, a média de assistências de garçom se manteve. Ele passou também pelos Emirados Árabes Unidos, foram 35 jogos no Sharjah. Boa contratação, Zupac? Eu tenho alguma dúvida. Assim, acho que o Bernard é bom jogador. Mas, assim, o Bernard que a gente viu surgir no Atlético e que teve um começo bom no Shakhtar, é um Bernard que não se replicou na sequência de carreira. No Everton ele oscilou muito, não foi bem. No Al-Sharjah foi uma passagem discreta, num outro momento do futebol dos Emirados Árabes. E no Panathinaikos também é uma passagem discreta. Então, assim, eu não consigo hoje olhar para o Bernard e entender o impacto da contratação em comparação com aquele Bernard que a gente viu surgir no Galo, ou que jogou, ou que esteve na Copa do Mundo. Ele ficou marcado por ter sido a escolha do Filipão para a semifinal contra a Alemanha. Não tem nenhuma culpa disso, coitado, né? Não foi um erro dessa escalação. Foi substituto do Neymar, né? Exato, enfim, né? Mas ele surgiu como um bom jogador, ele é um rapaz, um cara assim, sensacional, todo mundo que convive diz que é um cara sensacional, um baita profissional, mas dada a sequência de carreira e o nível de futebol apresentado, eu tenho um pouco de dúvida sobre o impacto da contratação. Não vejo hoje o Bernard como uma peça que mudaria o status de elenco de Palmeiras ou Atlético Mineiro. E qual a melhor opção pro Bernard, Mauro? Você falou exatamente o que eu ia falar. Eu acho que ele não muda o patamar nenhum nem de outro chegando, né? A gente vê ali naquele quadro, naquele cifute ali. Mário gostou do cifute. A média dele com relação a gols vai caindo. Tem a ver um pouco com a idade. Nós estamos falando de um Bernard que o Brasil conheceu na Copa com 21 anos, né? Está com 31, 31. É isso? Estamos falando de 2014, quer dizer. É novo ainda. Sim, por toda a história. Quanto tempo que a gente novo, né? Ele subiu novo no Galo. Deve ter alegria nas pernas ainda, força para ter alegria nas pernas com essa idade. Acho que para elenco, maravilhoso. Agora, o Dudu está voltando, né? Volta mais para o meio do ano. Então, vai jogar ali daquele lado esquerdo. Deve ter o Bruno Rodrigues. Já tem dono. É um Bachola chegando. Tem o Arthur. O Palmeiras tem a questão do Arthur para resolver, né? O Zenit quer comprar o Arthur, o Palmeiras quer vender, mas o Arthur não sabe se cair. Acho que não chegaria como titular absoluto em nenhum dos dois. Não, nem nenhum dos dois. Não, não. Como titular, não. Não é aquela coisa de impacto, chegou o cara que vai jogar aqui pelo lado esquerdo ou direito e tal. Acho que o Felipão já tem outras opções, mas gostaria. Deve estar trocando, perdendo jogadores e tal. É legal tê-lo no elenco. Ele pode até se tornar um titular. Se tivesse no ano passado aqui no Palmeiras, teria jogado muito com o problema do Dudu, com aquela indecisão do Abel, de não põe o Hendrick, quem vai jogar na esquerda, até o Breno Lopes se firmar ali nos jogos finais e acabar ganhando a vaga de titular. Então o Bernard teria tido muita chance ali, talvez até com muito sucesso. O Arthur chegou muito bem, mas saiu do time, né? Chegou jogando pelo lado direito, aí se tentou o Arthur do lado esquerdo. Então assim, eu acho que ele teria muitas oportunidades naquele Palmeiras que passou já, que foi de 23. Em 24 ele vai ter que ter força e alegria nas pernas para conseguir um lugar de titular, seja num ou no outro. Mas acho legal que volte o futebol brasileiro, adoro quando quando jogador desse nível vem para cá, para ficar perto dos olhos da gente, eu acho muito legal. Tinha um cara, era baixinho, um tal de Romário, né? Já ouvi falar. Quem é mais alto, falando em baixola, o Dudu ou o Bernard? Me parece o Dudu. Assim, nem olhei, mas assim, pela minha memória visual, o Dudu. Eu sei. Mauro, quem que você acha que é? Acho que é esse aí. Quantos centímetros? Esse aí, uns 3 centímetros mais baixo, Bernard. Errou! O Dudu tem 1,66. O Bernard 1,64. Aí, ó. São 2 centímetros a mais. Pô, eu falei mas depende do corte de cabelo também. Mas você falou invertido, mas ali, ó, no telão estão bem mais alto. É o Dudu. Não, eu falei Dudu mais alto. Não, ele falou Dudu. O Dudu mais alto. O Bernard. Você falou que o Bernard é mais baixo. O Dudu é mais alto. Não, eu falei que esse aí é mais baixo.
O Bernard é mais Dudu baixo. 166, o Bernard 164. Isso, é o que eu Mas achei. depende O do corte Bernard de mais cabelo. baixo. O Bernard pode estar com o cabelo raspado igual tá aí, o Dudu tá com um topete. Não, acho que o Bernard é 2 centímetros vai no topete. Era mais baixo. Acho que tem 3 centímetros, 2. Mas enfim, faz tempo também que eu não vejo o Bernard. Apareceu batendo uma Mas que bola ele ali. cresceu, né, mano? É, faz, sei lá, Sabe né? que pessoas mais velhas diminuem um pouco, né? É verdade. Mas quem sabe? Mas não é o Ele ainda caso. está em fase de crescimento tardio. Mas a caso de altura não atleta, atrapalha. não. Atrapalha? Não é questão. Até pela posição dele, o Bernard... Quer dizer, esse é outro ponto. O Bernard, ao longo da carreira, ele sempre foi um ponta de velocidade. Sim. Agora, mais velho, é possível que ele esteja jogando um pouco mais cadenciado, vindo um pouco mais para dentro. Mas não é o tamanho, a limitação, né? Assim, o Bernard não conseguiu desenvolver, ter sucesso nos clubes que ele foi, como se imaginava quando ele saiu, porque ele saiu de fato como uma grande promessa. Sim. Acho que ele pode ajudar, mas vejo mais como uma contratação de elenco do que como um cara que chega e transforma um time. E de alguma forma a participação dele no 7-1, no Mineirão, com o Filipão, olha a coincidência. Isso que a gente falou, essa pedreira, né, de entrar no lugar do Neymar contra a Alemanha. Tinha até a expectativa, não, de repente a torcida do Atlético, que vai estar no Mineirão, vai empurrar. Não aconteceu, né? Isso pode de alguma forma afetar a imagem do Bernard aqui no Brasil? Não. Assim, ele ficou lembrado como a escolha do Filipão para o 7-1, mas não, né? Não, acho que não. E para quem acha que é baixo ou é alto, né, os dois são bem mais altos que o Soteldo, por exemplo. Os dois. 50 e pouco o Soteldo. Acho que o 1,58. Então, assim, isso quando ele não está em cima da bola. Quando não está na bola, é para enxergar o Bernard que ele pega na bola. Não, eu acho que seria útil, eu concordo com isso. 31 anos já não está indo tanto no fundo, por isso talvez esteja diminuindo também percentualmente o número de gols, etc. Mas jogador legal, mas, repito, não o vejo chegando como titular nem no Palmeiras nem no Galo. Pode até se tornar, mas não é aquele impacto, chegou esse cara aqui, é ele mais 11, acho que não. E essa história dele com o Filipão, eu digo, o conhecimento, isso pode ajudar e favorecer uma escolha pelo Galo? Não, eu acho que se ele vier para o Galo, né, o presidente acabou de falar aí que mineiramente é melhor ficar parado. São os números dele com o Filipão na seleção, né? 13 jogos, foram 4 partidas como titular. Quase 32 minutos por jogo, teve um gol e uma assistência. Tinha 20 anos quando ele estreou na seleção. O Bernard é muito galo. O Bernard é apaixonado pelo Galo. Então, assim, o fato de ter o Atlético Mineiro na parada é um ponto a favor do Galo, porque o Bernard é muito ligado ao clube. E, com certeza, o fato de o Filipão ser o técnico do Galo também explica essa procura. Não é coincidência, o Atlético ia atrás do Gustavo Scarpa, que trabalhou com o Filipão, ia atrás do Bernard, que trabalhou com o Filipão. Assim, isso passa, claro, pelo crivo do técnico, né? E isso é um trunfo do Galo, tanto o clube como o papel do técnico na disputa contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem outros trunfos, como a possibilidade de fazer parte do melhor trabalho da América do Sul nos últimos anos, que é o trabalho do Abel Ferreira. Então, a resposta de vocês em qual time chegaria como titular é nenhum? Nenhum. Não, em nenhum, mas acho que seria mais bem acolhido, claro, por tudo, no Atlético, né? Por essa ligação dele, pelo Filipão, etc e tal, do que o Abel, que ele nem conhece. Até me estranha um pouco o Palmeiras estar atrás dele, não sei. O Palmeiras está negando, né? Não é? O Palmeiras está negando. Por enquanto. Até porque assim, o Palmeiras já contratou o Bruno Rodrigues, o Palmeiras está contratando o Caio Paulista, que o Abel gosta de usá-lo, gostaria, como atacante que ele era de origem, né? Sim. É que tem o Dudu para voltar de lesão. E o Abel adora jogador versátil. Sim, tem o Dudu para voltar de lesão, tem o Arthur que pode sair, o Endrick no meio do ano vai embora, né? Então o Palmeiras vai ter que administrar desfalques no ataque durante a temporada. Mas me faz mais sentido o olhar do Atlético Mineiro sobre o Bernard do que o do Palmeiras. Eu acho que ele poderia ser titular, sim. Vamos ver. O Bernard, se estiver olhando a gente, ou se algum agente, fala, eu vou lutar e vocês vão ver só. Espero pegar essa gravação. Torço pelo sucesso. Não vou ser titular. Vai jogar no 4-3-3, botar Paulinho, Hulk e Bernard na frente, arruma Scarpa ali por trás com mais 2. Vamos ver. Não, acho difícil, hein? Acho difícil. Mas, enfim, o que vai jogar é a mesma coisa dos outros. 200 elenco, partidas, elenco. Estamos falando agora do Gabigol. Será que ele vai jogar? Lógico que vai. Mas, assim, não é titular. É diferente. Mas acredito que ele estaria mais perto do Atlético por tudo que envolve a relação dele com o Atlético e por estar lá o Filipão, que certamente não precisa olhar o Cifute. Lembrou do que ele conhece do Bernard, entendeu? Sim.
Tá? Não interessa, ele não tá marcando aqui, agora é comigo. Onde ele não tá fazendo gol? Mas era lá na Grécia, mas agora é aqui, é outro contexto e tal. Então, o Scarpa também estava na Grécia sem jogar, né? Exatamente. Um no Olympiacos, um no Panathinaikos, né? O desempenho do Scarpa foi muito decepcionante. Sim. Tanto na Inglaterra. Aí você vai abrir mão dele por causa dos números dele lá? Não, então tá bom. Caio Paulista, o jogador que ainda não assinou o termo de rescisão com o Fluminense. Existem aí algumas questões burocráticas a serem resolvidas nos próximos dias. A gente sabe, questão dos exames médicos, assinatura do contrato, essa rescisão com o Fluminense. E o jogador que tem aí um acerto com o Palmeiras está esperando tudo isso para poder, enfim, ser anunciado. Isso deve acontecer nos próximos dias. Caio Paulista, São Paulo, Palmeiras, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira. O Caio Paulista deixa o São Paulo, vai pro Palmeiras. Tem esse jogo aí da Supercopa do Brasil, né? Para aumentar ainda mais a rivalidade. Estreia dele. Já pensou se é a estreia dele? Ainda faz o gol. Nossa senhora. E aí, né, o zagueiro do São Paulo, o Vampeta, que é fã do Arboleda, né? Se chega junto do Caio Paulista, né? Tem torcedor do São Paulo sugerindo isso, né? Brincadeira também, mas vira ídolo do torcedor, né? Sabe? O torcedor tem dessas, né? Eu acho que esse caso aí, a gente já comentou bastante, né? O Caio teve uma proposta melhor e acabou aceitando, tá tudo certo. É profissional e concordo plenamente com o que ele fez. A proposta era melhor, a condição era melhor. O São Paulo demorou para dar uma definição no caso, passou o prazo e o Palmeiras ofereceu uma condição melhor para o dono do jogador, que era o Fluminense, e acabou, tá resolvido o tema. E, sinceramente, não dá para ficar com bronca no jogador, que também não era nenhum. Eu lembro quando o São Paulo contratou o Ricardinho, foi um fuzuê. O Ricardinho era um dos maiores jogadores do Corinthians, né? Mas não é o caso aí. O Caio Paulista fez um bom trabalho no São Paulo, mas não foi nada do outro mundo. Ou seja, é um jogador para compor elenco, bom jogador, no nível atual de um bom jogador, e que teve uma melhor proposta de trabalho. Só isso, nada além disso. Não vejo nenhum drama em cima desse negócio, não. Estamos voltando à Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, com um bate-pronto para você. Porque o torcedor pergunta, mas cadê o Caio Paulista? Vai ser anunciado ou não vai ser anunciado? Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, com o bate-pronto ao vivo desta quarta-feira. Falando aqui de Palmeiras e São Paulo, a gente comentava sobre essa indefinição toda envolvendo a Supercopa do Brasil, dia 3 de fevereiro. O Pedro Henrique Sperber me avisa aqui que no dia 3 de março, São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar no estádio do Morumbi. Pode ser aí o jogo do reencontro de Caio Paulista com o torcedor do São Paulo. Pode acontecer no dia 3 de março, né? Já que a gente também está falando dessa negociação. O jogador ainda não foi anunciado oficialmente. Palmeiras e Fluminense trabalham aí para acertar a questão burocrática. Como eu disse, o Caio Paulista ainda não assinou o termo de rescisão de contrato e isso deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, e deve caminhar para esse final, né, para esse desfecho positivo com a equipe do Palmeiras. Tá aí, portanto, Vanderlei Nogueira, Caio Paulista, cada vez mais próximo de ser anunciado pelo Verdão. Essa é uma novelinha também. Está se arrastando nos últimos dias. Teve um momento aí que só se falava nisso. Era uma carência de informação. Aliás, é um período em que o jornalismo esportivo sofre muito, né, nesse período. Mas não é só o jornalismo esportivo, o jornalismo geral também sofre muito. No dia que eu fiz um comentário sobre isso, a manchete de um dos maiores jornais brasileiros era sobre o corpo da Paola Oliveira. Aí, o nego achando defeito. Né? No corpo da beleza da Paola Oliveira. Era falar do corpo do Neymar, pô. Manchete do corpo do Arboleda, o Vampeta fica babando todo dia. Manchete de talvez o principal jornal brasileiro, era a manchete. Aí eu falei assim, e a nossa era no Caio Paulista. Eu falei assim, olha, tudo bem. Você lembra disso, né? Lembro. Você fez esse comentário. Sobra dificuldade para a imprensa esportiva nesse período do ano, né? Mas também para geral tá faltando notícia importante. Mas é isso, eu acho que vai dar certo, porque não tem mais clima para continuar no Fluminense, não tem mais clima para continuar no São Paulo.
E o Palmeiras está esperando, e por indicação do professor Abel, entendendo que ele é um jogador versátil, né, Pedro? É isso. Ele pode fazer outras funções lá, sob o comando do professor Abel Ferreira. Tem muita gente que se pergunta, mas está chegando para ser o terceiro reserva? Porque na lateral esquerda o Palmeiras tem o Piquerez e tem o Vanderlan. Mas aí é que tá, a gente entra em 2024, ano de Olimpíadas e ano de Copa América. E o Palmeiras terá esses dois desfalques, são jogadores selecionáveis, tanto o Vanderlan com a seleção olímpica, como o Piquerez com a seleção uruguaia. E aí abre espaço para o Caio Paulista. E também há a possibilidade, o Abel Ferreira fez isso em 2023, de colocar dois laterais, que ele colocou o Marcos Rocha e o Mike e Marcos Rocha. Ou às vezes deslocou o Marcos Rocha para a zaga e deixou o Mike jogando na ala direita. Pode fazer isso também, colocar o Piquerez como um zagueiro e deslocar o Caio Paulista como ala. Ou deixar o Caio Paulista mais à frente, que ele também sabe jogar de atacante, de beirada, e deixar o Piquerez como lateral esquerdo. Também é um jogador que abre aí outras possibilidades dentro do elenco do Palmeiras. Multifunção, coringa, né, como a gente chama no meio do futebol. Então tá aí, o Caio Paulista, que deve fechar nos próximos dias com a equipe. Fala, torcida alviverde. Sem enrolação, vamos para mais um giro de notícias do nosso Verdão. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para fortalecer o canal. Caio Paulista está passando por exames médicos nesta quarta-feira como parte dos procedimentos finais para assinar com o Palmeiras. As negociações foram concluídas antes do final do ano, e agora restam apenas alguns detalhes burocráticos para oficializar o jogador como reforço. O lateral esquerdo, que se destacou na última temporada pelo São Paulo, terá um custo de 3,8 milhões de dólares, cerca de 18,3 milhões de reais, para o Palmeiras. Este valor é 1,5 milhão de reais a mais do que o São Paulo pagaria pelo jogador antes da negociação ser cancelada para a renovação. Além do montante financeiro, o Palmeiras ofereceu um salário mais atrativo ao jogador de 25 anos. Caio Paulista já não está mais vinculado ao São Paulo e foi oficialmente registrado de volta no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF pelo Fluminense na terça-feira. Agora, aguarda-se a conclusão da transferência do time carioca para o Palmeiras. Após uma temporada em que marcou 5 gols em 50 jogos pelo rival, Caio chamou a atenção do Palmeiras devido à sua versatilidade. Originalmente um atacante, ele tem a capacidade de atuar tanto como lateral esquerdo quanto como ponta, oferecendo opções de jogadas pela esquerda do campo, semelhante à estratégia do técnico Abel Ferreira com Marcos Rocha e Mike do lado direito. Caso a transferência seja concluída com sucesso, Caio Paulista será a terceira contratação anunciada pelo Palmeiras para a temporada de 2024. Até o momento, o clube já confirmou as chegadas de Aníbal Moreno, volante do Racing, da Argentina, e Bruno Rodrigues, atacante que estava no Cruzeiro. Deixe nos comentários qual sua opinião. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Palmeiras TV e deixe seu like. Até o próximo vídeo e avante palestra!